Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Se quiserem apoiar este podcast, juntem-se a nós em patreon.com/bruapodcasts para terem acesso a conteúdos exclusivos, incluindo o recente episódio extra sobre OVNIs portugueses, também para comunicarem diretamente comigo e com outros ouvintes e, no geral, deixarem muito contente. Bem preciso, depois do episódio que se segue. Os teóricos da conspiração adoram PSYOPs, Psychological Operations. Na nossa língua, será algo como operações psicológicas. Na guerra da psicologia, as batalhas não se ganham com balas. Em vez disso, há propaganda, manipulações de percepção, incentivos a determinados comportamentos, métodos para enganar ou desmoralizar. Ao invés de ferir ou provocar a morte, a guerra psicológica atinge o ego, as crenças e as emoções dos inimigos. E como seria de esperar, isso exige criatividade. É por isso que os teóricos da conspiração adoram PSYOPs. Elas demonstram duas coisas. A primeira é que os Estados são capazes de usar a mentira e a manipulação para conseguirem o que querem. E sem mentira e manipulação, nenhuma conspiração sobreviveria. Mas a segunda é ainda mais importante, é que as operações de PSYOPs são quase sempre inacreditáveis. Por exemplo, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas agarraram no cadáver de um mendigo, vestiram-no de oficial da Marinha Britânica, enfiaram-lhe nos bolsos os planos de uma falsa invasão à Grécia, meteram um mendigo vestido de oficial num submarino, viajaram até a Espanha e largaram o corpo numa praia, sabendo perfeitamente que Franco encontraria o cadáver e os planos que trazia no bolso e os partilharia com os alemães. Tudo isto para despistar Hitler quanto à invasão da Sicília, que decorreria mesmo meses depois. Mais um exemplo, desta vez do outro lado das trincheiras. Ao longo da guerra, os alemães e italianos contrataram locutoras americanas, mais tarde conhecidas como Axis Sallies, Sallies do eixo, por trabalharem para o eixo, para produzir e dar voz a uma série de programas de rádio em língua inglesa dirigidos aos soldados aliados. A programação incluía Midge at the Mic, que passava músicas americanas para puxar pela nostalgia, ou Home Sweet Home Hour, no qual se teorizava sobre a possível infidelidade das esposas, sozinhas e abandonadas do outro lado do Atlântico, tudo para desmotivar os solitários soldados. Ainda na Segunda Guerra Mundial, temos o caso do Exército Fantasma, uma unidade do exército americano especialmente criada para trollar os alemães. Segundo um artigo da Smithsonian Magazine, aproveitando o talento artístico e conhecimentos tecnológicos dos seus membros, o Exército Fantasma criou elaboradas ilusões, incluindo tanques, jipes e artilharia insuflável, alto-falantes que produziam o ruído de tropas em ação e relatórios radiofónicos falsificados. O seu objetivo? Confundir e intimidar os alemães e dar-lhes uma ideia falsa do número e movimento das tropas americanas. Apesar da unidade ter poucos membros, era composta por 1.023 soldados e 82 oficiais, os logros visuais, sonoros e radiofónicos conseguiram convencer os alemães de que enfrentavam uma força de 40.000 homens. De facto, explorar o medo e a insegurança do adversário é um tema recorrente nestas operações. E muitas vezes isso exige adaptarmos-nos à sua cultura. Segundo um artigo da Military History Now, no início dos anos 50, os militares americanos que aconselhavam o governo das Filipinas
construíram um plano para provocar medo às guerrilhas indígenas e marxistas da ilha de Luzon, conhecidos como Ukbalahap, ou simplesmente Hooks. As superstições locais falavam de uma criatura mítica conhecida por Azwang. Segundo o folclore local, estes vampiros alados, capazes de mudar de forma, viviam nas selvas e alimentavam-se do sangue de quem se perdia nelas. Parte do plano americano consistia em espalhar rumores nas aldeias locais sobre avistamentos de Azwang nas áreas dominadas pelos insurgentes. Mais tarde, capturaram e removeram todo o sangue de uma sentinela Hook, fizeram-lhe 2 marcas de mordidela no pescoço e devolveram o corpo ao seu local de vigia. Supostamente, quando os seus camaradas já regressaram e encontraram o corpo sem sangue, seguiu-se o pânico e os Hooks abandonaram a área. Mendigos vestidos de oficiais, locutoras obcecadas com adultério, tanques insufláveis, ataques de vampiros. Até estive para fazer aquele jogo. Destas opções, uma delas é verdadeira e as outras são falsas. Consegue adivinhar qual é? Mas, na verdade, parece mais impressionante ficar bem claro que todas estas operações aconteceram mesmo, são reais e podem ser consultadas nos livros de história e nos blogs especializados em factos inacreditáveis. O que todos estes exemplos têm em comum é obedecerem ao velho princípio do contado ninguém acredita. Para se ser um bom teórico da conspiração, é preciso acreditar em coisas inacreditáveis. E o facto de haver um repertório tão grande de coisas inacreditáveis que, vai saber, são factos históricos, só traz paz de espírito aos teóricos da conspiração. Se todas estas são verdade, a minha também pode ser, por mais excêntrica ou improvável que pareça. Eles são mesmo capazes de tudo. O que nos traz à nossa história de hoje, uma das mais famosas PSYOPs, e exemplo muitas vezes citado quando se quer convencer alguém da crueldade, mas também da criatividade do Deep State. Desta vez estamos em 1969, em plena Guerra do Vietnã. Desde 1964 que os Estados Unidos entraram em força no combate entre o norte e o sul do país, acima de tudo porque os perigosos marxistas do Vietcong estavam feitos com a União Soviética e a China. Era uma espécie de sucursal da Guerra Fria que durante 2 longas décadas transformou as verdejantes florestas tropicais vietnamitas num palco de guerra sanguinário. Apesar da distância geográfica, cronológica e cultural, a Guerra do Vietnã existe na nossa consciência coletiva. É provável que estejam já a lembrar-se do Tom Cruise, numa cadeira de rodas, ou do Robin Williams a gritar "Good Morning Vietnam", ou do Robert Downey Jr. em blackface, ou do Martin Sheen a dançar sozinho, de cuecas no quarto, ou dos primeiros acordes do The End, dos The Doors. Por isso, coloquem-se naquele ambiente. Guerrilhas, florestas cerradas, soldados vietnamitas arrancados de casa das mães aos tiros, com soldados americanos arrancados de casa das mães, uma massa de selva, suor, sangue e cadáveres abandonados aos vermes. E imaginem que são o exército americano, com o seu longo historial de PSYOPs malucas, e precisam mesmo muito de alguma ajuda para derrotar os marxistas da floresta. Qual será o tanque insuflável ou ataque de vampiros dos vietnamitas? É sempre injusto e até desconfortável tratar de espiritualidades e folclores de culturas tão diferentes da nossa. Por exemplo, a cultura vietnamita. Os escaparates da FNAC, da Bertrand ou da biblioteca do nosso bairro não estão propriamente repletos de belíssimas edições sobre folclore vietnamita. No entanto, é preciso algum contexto espiritual para perceber o que vem a seguir. E se tiverem curiosidade sobre o tema, deixo-vos nos links úteis do episódio 2 artigos, ambos escritos por autores vietnamitas, ainda que em inglês,
e que entram em grande profundidade neste tema. No geral, o folclore vietnamita acredita, tal como nós aqui no Ocidente, que o ser humano se divide entre o corpo físico e algo a que podemos chamar alma. No entanto, ao contrário das nossas, que sobem ao céu e por lá ficam, a olhar-nos à distância, as almas dos vietnamitas fazem mesmo parte constante do dia-a-dia. No seu artigo Da Crença na Imortalidade da Alma e da Bênção ou Perturbação das Almas ao Culto das Almas do Povo Vietnamita, Vu Ong Van interrompe a análise e escreve sobre a sua experiência pessoal. O autor nasceu e cresceu numa área rural do Vietnã. Quando eu era criança, assisti aos rituais fúnebres da minha família, o culto aos mortos, avós, tios, etc., e o culto das almas de pessoas que morreram em rios, mercados, guerras, etc. A minha inocência, na altura, levava-me a pensar que os membros falecidos da minha família não tinham ido embora, existiam ainda, e por vezes visitavam os vivos no dia 15 do mês lunar, o dia de lua cheia, no primeiro dia do mês lunar, no novo ano lunar e especialmente no aniversário das suas mortes. De facto, as almas dos antepassados mortos precisam de muita atenção. Uma atenção que se traduz em rotinas bem estabelecidas. É tradicional toda a casa vietnamita ter um altar de celebração, de culto aos seus mortos. Mais à frente, o mesmo autor escreve: o respeito pelos antepassados sempre esteve nas profundezas do coração dos vietnamitas. A cada aniversário, ou nas noites de lua cheia, as famílias vietnamitas oferecem flores e frutos aos altares dos seus antepassados para mostrar a sua gratidão. O espírito dos antepassados abençoa sempre as crianças. Desejam-lhes saúde, felicidade, sorte na vida, etc. No entanto, os antepassados castigam-nos se os seus descendentes não fizerem o culto de forma correta. Assim, para merecer a bênção dos antepassados, os descendentes devem adorar com muito cuidado. Há muitos rituais, grandes e pequenos, incluindo plantas, flores, incenso, etc. Todos os anos, no ano novo lunar, as campas dos antepassados devem ser muito bem cuidadas. Este aspecto é super interessante e importante também. A pessoa morrer e ser enterrada perto dos seus, em casa, para que a alma, digamos, não se perca. O espírito só encontra a paz se o corpo que abandonou for bem tratado. No entanto, o folclore vietnamita faz a distinção entre dois tipos de almas. A dos antepassados, que já vimos, e as mais, digamos, azaradas. Há almas perdidas, sem ligação a um local ou família, sem ninguém no mundo físico que olhe por elas e preste as devidas homenagens. As consequências são previsivelmente aterrorizadoras. Diz-nos Chan Kong Phan, no seu artigo O Conceito Vietnamita de Alma Humana e os Rituais de Nascimento e Morte. No caso de uma morte violenta, a alma de qualquer pessoa pouco afortunada vaguearia no local onde o seu corpo físico morreu. Acredita-se que a alma incorpórea vaguearia pelo local onde o sangue do seu corpo foi derramado, uma vez que a sua existência terminou antes do tempo predestinado. A alma vagueante, Hon, transformar-se-ia numa Hon Ma, alma fantasma, caso nenhum ritual de redenção fosse realizado para lhe dar as boas-vindas de volta à casa. Assim, tornar-se-ia Ma, fantasma, alma errante e sem lar. Ora, e isto é especialmente trágico num país como o Vietnã. Num maravilhoso episódio do podcast Radiolab, o narrador explica-nos: a história do Vietnã está cheia de violência. Sofreram com o domínio chinês durante 1000 anos e depois disso, o brutal colonialismo francês. E a seguir, um ex-soldado vietnamita dá um exemplo.
No final dos anos 30, a Marinha Francesa entrou na cidade de Hue através do porto e os seus navios subiram os rios e mataram todos os vietnamitas que encontraram. Milhares e milhares de pessoas morreram sem motivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os franceses levaram o arroz. As tropas levaram todo o arroz. 2 milhões de vietnamitas morreram de fome. Um país com uma história de violência, massacres e mortes indiscriminadas inclui no seu folclore a morte violenta ou longe de casa na lista das piores coisas que podem acontecer a uma alma. Não deixa de ser poético, até comovente. E a força destas superstições mantém-se inalterada desde há séculos. Segundo o Pew Research Center, num estudo de 2024 sobre a religião e espiritualidade em sociedades asiáticas, 96% dos vietnamitas queimam incenso em honra dos seus mortos. 86% fazem oferendas de comida, de água ou de bebidas e 90% oferecem flores ou acendem velas, percentagens substancialmente superiores às encontradas nos outros países do estudo, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan e Japão. Além disso, cerca de metade dos vietnamitas contaram alguma coisa das suas vidas aos seus antepassados nos últimos 12 meses. E 79% dizem sentir-se ajudados pelos espíritos dos seus antepassados. E mais impressionante ainda, 81% tratam pessoalmente, lavar, esfregar, varrer, das campas dos seus mortos. E agora que sabemos isto, voltamos à nossa pergunta. Qual será o tanque insuflável ou o ataque de vampiro dos vietnamitas? Resposta: o medo de morrer longe de casa e da família. Um soldado morto, em plena guerrilha, algures, na floresta, e cujo corpo nunca fosse recuperado e convenientemente enterrado, transformar-se-ia numa alma errante, condenada a vaguear sem rumo, sem culto, sem homenagem, sem memória. A sagrada ligação entre os vivos e os mortos quebrava-se. E é assim que chegamos, finalmente, à Operação Wandering Soul. Operação Alma Errante, a estratégia encontrada pelos americanos para atingir os vietnamitas literalmente na alma. A ideia era tão simples quanto genial. Os americanos tinham de pôr as almas a falar. Os militares do 6º Batalhão de PSYOPs, no Vietnã, dedicaram-se à construção de uma série de cassetes de áudio. Diz-nos o podcast Radiolab. Durante semanas ou meses, não temos a certeza, uma equipa de técnicos de som e produtores fecharam-se num estúdio de gravação e levaram as novas técnicas de áudio ao seu extremo lógico. Usando os mais recentes equipamentos de som, incluindo o muito moderno gravador de cassetes, os produtores podiam sair para o mundo e colecionar sons. Captaram de tudo: mulheres a chorar, crianças a gritar, homens a gemer, rituais budistas, música tradicional vietnamita e até o ruído de animais do Jardim Zoológico de Hanoi. Depois, brincaram aos efeitos, distorções, ecos, mudanças de frequência e de amplitude, tudo o que se lembravam para esconder a natureza dos sons originais e criar um leve equilíbrio entre o reconhecível e o desconhecido, entre o familiar e o sinistro. Mas o mais importante era a mensagem. Não basta assustar os soldados vietnamitas com músicas e ruídos animalescos. Era preciso recordá-los de que, caso morressem, a sua alma ficaria errante. E para perceber como o fizeram, nada como recorrer a uma das cassetes. Neste caso, a cassete Fantasma número 10, de longe a mais famosa e disponibilizada na internet. Trata-se de 4 minutos de puro terror. Começa com uma música budista,
sobre uma cama de ruídos mecânicos. E finalmente surgem as primeiras vozes. Nada de palavras, apenas os sons guturais de alguém em sofrimento. Pouco depois, finalmente, as primeiras palavras reconhecíveis. A voz inocente de uma rapariga a dizer: "Papá, papá, vem para casa comigo." E a seguir, de um silêncio quase total, emerge a voz distorcida e ecoada de um único homem, a dizer: "Meus amigos, voltei para dizer-vos que morri. Estou morto. É um inferno, um inferno. Uma morte sem sentido, sem sentido. Mas quando percebi a verdade, era tarde demais. Tarde demais. Amigos, enquanto ainda estão vivos, têm a chance de voltar por os vossos entes queridos. Vão para casa. Vão para casa. Depressa, depressa. Senão, acabarão como eu." E depois de mais uns segundos de terríveis e dolorosos gemidos, a cassete termina e vem o silêncio. Este era o objetivo da Operação Wandering Soul. A ideia central desta PSYOP: simular as vozes das almas errantes da floresta, mortas longe de casa, presas a um atroz sofrimento metafísico, e esperar que os soldados vietnamitas ficassem com tanto medo que se rendessem ou desistissem de lutar. Nos meses seguintes, o 6º Batalhão de PSYOPs distribuiu centenas de cópias destas cassetes pela Marinha e Exército americanos. Por vezes, punham-nos a tocar em navios ou em helicópteros através de gigantescos conjuntos de alto-falantes metálicos, afogando os rios e as florestas com os gritos sinistros de almas simuladas. Outras vezes, os soldados levavam os alto-falantes às costas, como mochilas, aproximavam-se de aldeias ou esconderijos dos Vietcong e, ocultados pela vegetação, esperavam pelo cair da noite, punham o volume no máximo, carregavam no play e tocavam a cassete vezes e vezes e vezes sem conta. O podcast da Radiolab cita Eric Villard, um historiador militar especializado na Guerra do Vietnã, que tenta colocar-se na perspectiva dos soldados vietnamitas que ouviam estas cassetes. O soldado vietnamita médio nunca tinha vivido numa floresta, nunca tinha vivido na montanha. Isso era uma loucura. E ali estavam eles, de cócoras na selva, a centenas de quilómetros de casa. Não veem a família há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Têm saudades de casa. Herbert A. Friedman, outro historiador militar que se especializou na Operação Wandering Soul e que, a propósito, tem uma base de dados online absurdamente gigante sobre o tema, que é uma página corrida com 70 e tal páginas impressas em que tem que se fazer imenso scroll para chegar à informação. É horrível em termos de design, mas é giríssimo. Este senhor cita um ex-combatente vietnamita. Nós tínhamos fraquezas, tínhamos saudades de casa. Somos humanos, como vocês. Mas pior que tudo, todas as noites os americanos enviavam helicópteros a tocar uma cassete de bebés a chorar e mulheres a implorar para voltarmos a casa. Ou a voz de uma criança a dizer:
A mamã está a chorar, não consegue dormir. Ela ama-te e sente a tua falta. Era isso, a noite toda. Conseguem imaginar o que isso é para um soldado num túnel que está há anos longe da família? À noite, a ouvir aquelas vozes, certamente afetava o espírito dos combatentes. E de facto, o fator medo parece ter funcionado em alguns casos. Friedman cita Chad Spar, um ex-membro do 6º Batalhão de PSYOPs, que conta uma história com graça. A certa altura, ele e os seus homens ficaram sob uma leva de tiros, conseguiram escapar com vida e decidiram ir atrás dos atiradores. Finalmente, chegaram a uma aldeia e encontraram algumas balas abandonadas, mas zero sinais das armas. Diz ele: "O meu intérprete disse a algumas pessoas que os espíritos perdidos voltariam certamente se o atirador e as armas não fossem apreendidas pela nossa patrulha. Continuámos a busca a algumas casas na aldeia e quando nos preparávamos para sair, uma senhora idosa disse ao meu intérprete onde encontrar as armas. Encontramos uma bela SKS chinesa com baioneta. O meu intérprete disse à idosa que os espíritos poderiam voltar, mas nem ela nem a sua família estavam em perigo." Se o bullying reiterado a leões da floresta vos começa a incomodar, tenho boas notícias. É que os vietnamitas não se deixaram abater. Friedman cita vários relatos de soldados americanos para os quais a Operação Wandering Soul tornou-se uma seca insuportável. Não só porque os alto-falantes ocupavam imenso espaço nos navios, mas especialmente nos helicópteros, mas acima de tudo porque assim que começavam a ouvir as almas errantes, os soldados vietnamitas desatavam a disparar. Tocar a cassete fantasma número 10 passou a ser sinónimo de apanhar chuva de balas. Até os vietnamitas do Sul, que estavam alinhados com os americanos contra os Vietcong, se queixavam das cassetes, uma vez que também eles tinham as mesmas crenças espirituais e não conseguiam ter sobre aqueles sons sinistros a mesma interpretação materialista que os soldados americanos. Os números dependem da fonte. É possível que alguns soldados vietnamitas tenham desertado ou desistido de lutar por causa do que ouviam de noite na floresta, mas no geral, a Operação Wandering Soul não foi um sucesso espetacular e seria descontinuada meses depois. Ou pelo menos, não foi um sucesso militar. Não acelerou o fim da guerra, porque se o seu objetivo era traumatizar um país inteiro, então conseguiu o que queria. As famílias perderam tanto, e o barulho das almas errantes lembrava-lhes de algo pessoal. Eu tinha um primo que morreu durante a ofensiva Tet em 1968. O corpo dele nunca foi recuperado. Desapareceu nas montanhas. Por isso, a alma anda às voltas, sem sítio para ir e a gritar. Este é An Nguyen, o mesmo ex-soldado vietnamita que a Radiolab citou sobre o historial de violência no Vietnã. O seu relato é apenas um de muitos. É que a Operação Wandering Soul foi um verdadeiro foreshadowing para o futuro do Vietnã. Esta ideia de almas a vaguear à procura das famílias, sem lugar para descansar. Décadas depois do fim da guerra, milhares e milhares de soldados vietnamitas, tanto do norte como do sul, continuam em parte incerta. Os seus corpos impossíveis de localizar e de identificar, já para não falar de todos aqueles que morreram sem ser enterrados e cujos cadáveres foram levados pela natureza. Segundo um artigo da ABC News australiana, porque houve muitos australianos a combater no Vietnã pelos Estados Unidos, os corpos dos soldados do norte do Vietnã eram deixados no campo de batalha.
diz o historiador australiano Robert Hall, tem ajudado o governo vietnamita a localizar campas e a devolver bens pessoais recuperados na floresta. Eles não tinham relatórios detalhados ou localizações de enterros precisas. Em muitos casos, falam de enterros com termos vagos, como uma plantação de borracha. Curiosamente, o mesmo aconteceu também com soldados americanos. Também eles morreram na floresta e nas montanhas e muitos não regressaram a casa, pelo menos por enquanto. Por curiosidade, deixo nos links úteis algumas informações sobre as associações de veteranos, tanto americanos como vietnamitas, que hoje em dia trabalham lado a lado para tentar identificar o local onde os companheiros faleceram. Mas uma coisa é certa, ao contrário dos tanques insufláveis e dos vampiros voadores, a Operação Wandering Soul não é assim tão cômica ou ridícula. Ao aproveitar-se das superstições e folclores locais, os americanos estavam a abrir uma nova e profunda ferida, a cometer um ato de grande crueldade espiritual e a antever um trauma que ambos os países viriam a enfrentar. A Guerra do Vietnã deixou mesmo centenas de milhares de almas a vaguear. A cassete podia ser artificial, mas a dor é bem real. E digo isto porque, quando escolhi este tema, confesso, pensei que ia ser um episódio ligeiro e cômico. Sejamos sinceros, os americanos simulam fantasmas e espíritos e metem-nos a tocar nas florestas do Vietnã? Quem é que cairia numa tão óbvia tentativa de manipulação? Quem é que poderia levar a sério uma coisa tão ridícula? E, no entanto, a cassete é genuinamente arrepiante e recomendo muito que a vão ouvir na íntegra, está, mais uma vez, nos links. É daquelas coisas que nos faz começar a ligar todas as luzes da casa. Nem quero pensar no que seria ouvir aquilo no meio da floresta, exausto, ferido, esfomeado, assustado, com saudades de casa, à espera da morte a cada momento. E ainda por cima, se acreditasse genuinamente que os meus antepassados estão ao meu lado, a zelar por mim, ou que a minha alma podia ficar para sempre condenada a vaguear sem destino. O que parecia uma piada de mau gosto é, na verdade, uma crueldade de pior gosto ainda. A exploração do medo, das emoções e das crenças mais profundas de um povo, ainda por cima no momento da sua maior fragilidade. Se calhar, os teóricos da conspiração têm razão nisto. Eles, quem quer que sejam, são sempre maldosos, sempre criativos, sempre sinistros. E não é preciso inventar conspirações para chegar a essa certeza. Queria divertir-me um pouco e divertir-vos a vocês e acabei a refletir sobre a guerra, a crueldade, a vida e a morte. Desculpem lá. O Teorias da Conspiração está quase a tirar férias, mas daqui a 15 dias ainda terão um Teorias do Esoterismo à vossa espera. Até à próxima! Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostarem deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!